assim, gente, relacionamento à distância é complicado, é trabalhoso, vai ter briga, vai ter surto. Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tamires, mas pode me chamar de Tami. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que me pediram muito nas minhas redes sociais. Sempre tem alguém me perguntando e querendo saber, que é sobre relacionamento à distância. Então eu vou explicar para vocês como que foi manter o meu relacionamento durante 2 anos e meio. Pra quem não sabe, eu sou noiva de um turco e agora, no momento atual, a gente está junto, estamos morando na Itália, mas durante 2 anos e meio a gente teve um relacionamento à distância. Então, assim, não é muito fácil, mas eu vou compartilhar com vocês hoje a minha experiência e dar algumas dicas também para poder facilitar esse processo. Quando eu contava a minha história para alguém, o que eu mais ouvia era: nossa, como que você deu sorte? E as pessoas nem imaginam o quanto é difícil manter um relacionamento à distância. A maioria pensa que você tá só com a pessoa para poder morar fora ou para viajar, e eles não veem o lado ruim da situação. Então, essa é uma parte muito complicada que as pessoas às vezes me perguntavam e sempre falavam de uma forma maravilhosa, como se eu tivesse sorte de estar viajando, de ir morar fora. Só que eu não acho sorte nenhuma você tá longe da pessoa que você ama e ter que passar por diversas situações que, se você tivesse perto da pessoa, você não teria que passar por isso. Então, assim, sorte é eu ter encontrado o Arun, eu estar com uma pessoa que eu amo e que me ama muito, mas estar longe, isso nem de perto é sorte. Porém, é um tipo de relacionamento muito difícil e muito complicado para alguém entrar só porque quer viajar ou só porque quer morar fora. Não tô dizendo que não tem pessoas que fazem isso, tá? Tem doido pra tudo. Tem gente que se presta a fazer isso. Porém, no meu caso e de muitas pessoas, não é isso. É realmente porque a pessoa se apaixona por alguém que é de outro país, outro estado, outra cidade, e ela continua junto por isso. Até porque para ter um relacionamento à distância, a pessoa tem que amar muito. E tem uma situação muito chata que aconteceu comigo. Para quem não sabe, eu sou cabeleireira, sempre trabalhei em salão, e antes de eu me tornar cabeleireira, eu era manicure. E aí, sempre eu vi o Arun de 3 em 3 meses, fui viajar, fui visitar ele, e quando eu voltei, tinha uma cliente que estava querendo fazer unha. Só que no dia no salão não tinha nenhuma manicure. E como eu já fui manicure, falaram para ela que eu poderia fazer a unha dela. Então foi eu lá, na maior boa vontade, fazer a unha dela. E aí, quando eu comecei a atender ela, do lado tinha uma cliente que já me conhecia. Então já sabia da minha história, sabia que eu tinha acabado de voltar de viagem, porque ela me tinha nas minhas redes sociais. E aí a cliente começou a conversar comigo: poxa, e como é que foi a viagem e tal? Foi legal? E aí eu respondi ela que a viagem foi ótima e tal, e encerrou o assunto. Só que essa cliente que eu estava fazendo unha escutou o assunto e aí me falou: ah, como assim? Seu namorado mora fora? Eu falei: sim, meu namorado mora na Itália. Ela: mas se seu namorado mora na Itália, o que você está fazendo aqui fazendo a minha unha? Então, na hora, eu fiquei assim, sem entender, sabe? Porque tem pessoas que têm prazer em ser desnecessária. Eu não sei, acha que tá sendo sincera, que fala tudo, mas não é. Aí na hora que ela me falou isso, eu fiquei um pouco chocada. Aí eu peguei e fui e falei com ela. Eu falei: olha, mas o fato do meu namorado morar fora não quer dizer que eu não possa estar aqui no Brasil trabalhando de manicure. Lá é a vida dele, aqui é a minha vida. Até porque eu não estou casando com ele para poder ir embora e muito menos para ficar dependendo de homem. Eu só não fui embora ainda porque eu ainda não fiz as coisas que eu queria fazer. Eu não organizei a minha vida. E eu quero ir estando organizada para eu não ter que depender dele para tudo. Aí, na hora, eu acho que ela se tocou, ela ficou meio sem graça, assim, ficou quieta. Mas sempre tem coisas do tipo, sabe? E uma coisa que pesou muito para mim foi a distância nos momentos importantes. Então, Natal, aniversário, Dia dos Namorados, aniversário de namoro. Todas essas datas eram muito difíceis pra mim, porque não eram todas que a gente conseguia estar junto. Então a única data que a gente passava junto era meu aniversário e final do ano, que era Natal e Ano Novo. E sem contar que você sente muita falta da pessoa no dia a dia também. Igual, eu tinha amigas que tinha namorado e às vezes me chamava: ah, vamos sair, vamos fazer um programa, alguma coisa. E eu me sentia mal porque eu não tinha o meu namorado ali, entende? Então eu acho que essas horas pesa muito, sabe? Que você começa a se sentir sozinha. Porque
Porque se você não tem um namorado, você sabe que você não tem ninguém pra você levar. Mas você ter e não poder, igual churrasco de família, aniversário, tudo isso, eu sempre tava sozinha. Então, todo mundo lá, minha família, com os namorados, as namoradas, e eu sozinha. Você só consegue passar, eu acho, por tudo isso e levar de boa se você gostar muito mesmo da pessoa. Agora, se é um relacionamento que vocês não têm muito sentimento um pelo outro, aí eu acho que acaba pesando mais ainda e você pensa que não vai conseguir ou acaba terminando. E a dica que eu dou pra vocês sobre isso é tentar organizar, sabe? É conversar com a pessoa, priorizar as datas mais importantes para vocês conseguirem se ver nessas datas. E também não criar muita expectativa, porque pode ser que a pessoa planeje com você que vai te ver em algumas datas e depois ela não consiga fazer isso. Então, assim, entre num relacionamento à distância, sabendo que são coisas que vão acontecer, é chato. Porém, quando tudo isso passar, vocês vão conseguir aproveitar sempre juntos, entende? Então, assim, não fica chateado, não briga com a pessoa, não se desgaste por isso, porque não tem nada que ninguém possa fazer, entende? A culpa não é de ninguém. Então, tenta levar mais de boa. E sobre a saudade. O que eu fazia para poder amenizar isso um pouco é que eu conversava com o Arun todo dia. Então, assim, todo dia a gente se falava por telefone e ao longo do dia por mensagem, mas à noite, sempre que ele chegava do trabalho e eu também, a gente se falava por telefone. Então, conversava sobre várias coisas. E sem contar que a gente também fazia chamada de vídeo. Então, mesmo a pessoa estando longe, quando ela é presente na sua vida, você acaba se sentindo mais tranquila, sabe? Mais feliz e ameniza a saudade. Então, por isso que é muito importante você ter uma pessoa que se comunique bem com você. Quando a gente finalmente conseguia se ver, o lado terrível era as despedidas. Gente, isso é uma coisa muito difícil. É uma dor assim que eu não sei explicar pra vocês. Porque você fica tanto tempo sem ver a pessoa. E aí, quando você vê, você passa muito tempo junto com ela, né? Que agora, no meu caso, eu passava 15 dias direto com ele, dormindo e acordando. E aí, na hora de ir embora, você já está extremamente apegada à pessoa, você tem que se despedir. Cara, é muito tenso, até porque na maioria dos casos eu não sabia quando eu ia ver ele de novo, a data, então não tinha nenhuma data pra eu me apegar, me consolar, tipo, ah, tá bom, daqui a um mês a gente vai se ver. Então, às vezes, a gente se via de 3 em 3 meses ou mais. É muito complicada essa despedida. Então, sempre eu falava pra ele, me dá um beijinho e vai embora, não fica me olhando, porque aquela sensação de você olhar pra trás e a pessoa ainda tá lá te vendo, nossa, é muito triste. E na maioria das vezes eu ia embora chorando, ele chorando também, era tenso. Então, eu acho que a despedida, pra ela ser menos dolorosa, eu acho que ela tem que ser mais rápida, assim, se a pessoa vai entrar no ônibus ou no avião, se despeça antes e quando chegar nesse lugar você dá um beijinho e vai embora, porque é menos pior, é mais fácil de lidar. Bom, e no meu caso, quando eu conheci o Arun, eu já sabia que a gente não ia ficar junto e ia se ver sempre. Eu já sabia que ele morava longe e que a gente ia se ver só de vez em quando. Então, o meu psicológico já estava preparado para isso. Eu já sabia desde o início que eu ia ter um relacionamento à distância. E eu não tive aquele gostinho de ter ele perto de mim para me apegar e depois ele ir embora. Porém, eu acho que quando a pessoa tá namorando, tá acostumada a ter a pessoa ali todo dia, e do nada a pessoa tem que se mudar ou troca de trabalho, acontece alguma coisa e a pessoa vai para outra cidade, outro país, eu acho que eu sentiria mais dessa forma. Porque você se acostuma com a pessoa ali e do nada você tem que se acostumar com a ideia da pessoa longe. Então eu acho que para quem está nessa situação, é realmente que você tem que preparar mais o seu psicológico e se acostumar com essa ideia, sabe? Não tentar se apegar só na parte ruim. Entende? Tenta focar no lado bom, que isso vai passar e uma hora vocês vão estar juntos. Então eu acho que facilita mais. E agora uma dica muito importante, tanto para quem tem relacionamento à distância e para quem tem um relacionamento presente, que muitas pessoas não fazem e isso gera uma tremenda dor de cabeça depois, que é uma conversa no início do relacionamento, sincera, mas assim, para dizer como você é, a sua personalidade, o que você quer para sua vida, se você quer casar ou se você não quer, se você quer ter filhos, quantos filhos, por quê? A maioria das pessoas começam a namorar, tá lá na vida de namorado, ótimo, maravilhoso, e aí depois casa, aí chega na hora de ter filho, a mulher fala, quero ter filho. E o cara diz, não, eu não quero ter filho. E a pessoa fica naquela situação, caraca, como a gente vai fazer agora? Porque eu casei com ele, eu quero ter filho, ele não quer.
Ou vice-versa. Aí você já tá 1 ano namorando, ou já tá prestes a casar e descobre uma coisa dessa. Então eu acho que são conversas sinceras que você precisa ter no início de qualquer relacionamento, pra você ver se a meta de vida da pessoa bate com a sua ou não, pra não ter problemas futuros, porque é muito mais fácil você terminar um relacionamento no início do que depois que você já tá apegada, apaixonada e etc. Então por isso que eu acredito nessa conversa, pra você já saber o tipo de pessoa que você é, se vai dar certo com o tipo de cara que você está se relacionando. Outro assunto que eu conversei com a Arun logo de cara é, pra quem não sabe, eu tenho um irmão que é gay, a maior parte dos meus amigos são gays. Eu vivo nesse mundo, sempre frequentei baladas gays e tal, então pra mim seria muito importante saber o que ele pensava sobre isso. E que eu também não poderia me relacionar com alguém que tivesse algum tipo de preconceito, qualquer um que fosse. Mas eu não vou esperar eu casar pra chegar na hora de descobrir que o meu marido é machista, preconceituoso. Eu ia me divorciar na hora. Mas já que eu posso me poupar desse trabalho de me divorciar, eu vou perguntar antes de eu casar. Então, como ele me respondeu tudo de boa, lidou bem com a situação, eu falei, não, então tá ok. Tanto que eu já levei ele pra boate gay, já apresentei ele aos meus amigos pra ver como que seria. Porque, gente, isso é uma realidade pra mim, faz parte da minha vida. Então, todos os assuntos que forem importantes, que você achar relevante, que possa fazer diferença, eu acho que você tem que sentar e conversar com a pessoa no início de relacionamento. Defeito todo mundo tem, você tem que ver se o defeito da pessoa não é uma coisa que você abomina, que te irrita muito. Se não for, gente, relevem e bola pra frente, porque ninguém é perfeito, mas você tem que botar na balança se não é uma coisa muito grave pra você. E a base do relacionamento à distância é a confiança e o diálogo. Porém, diferente do que muitas pessoas pensam, confiança não é uma coisa que a gente vai ter do dia pra noite. Não é assim, comecei a namorar com um cara, ele me ama, eu amo ele, então eu tenho que confiar em tudo que ele me disser cegamente, porque se eu estou no relacionamento à distância, eu tenho que confiar. Gente, não funciona assim. Você tem que confiar sim, mas isso leva tempo. Até porque se você fez uma amizade com alguém, você não vai já chegar contando todos os seus segredos e tudo da tua vida para uma pessoa estranha, certo? Você vai começar a fazer isso conforme você confia na pessoa, conforme vai vindo a confiança. E relacionamento funciona da mesma forma. A pessoa tem que te demonstrar que você pode confiar nela. Então, um exemplo. Não adianta o cara virar pra você e falar: ah, eu vou ali comer com um amigo e tal. Some e aparece depois, tarde da noite. Poxa, meu celular descarregou, eu fui comer com meu amigo. Aí você, esse tempo todo que a pessoa não te falou nada, você ficou na sua casa pensando várias coisas que poderiam realmente não ser, mas a pessoa te deu ali o benefício da dúvida, então você fica se sentindo mal, fica pensando coisa que não é pra pensar. Então acaba se tornando um relacionamento cansativo pra gente que passa por esse tipo de situação. Ninguém tem a obrigação de confiar em ninguém. Confiança a gente se conquista com o tempo. E como a gente pode conquistar essa confiança? Com diálogo e gestos, demonstrações que façam a pessoa ver que ela pode confiar em você ou você confiar nela. Porque nada mais é que você tem que ser amigo da pessoa, entende? Porque a única coisa que vocês têm é a conversa. Se você não se interessa pela vida da pessoa e nem a pessoa pela sua vida, e vocês não têm esse diálogo, vocês não têm nada. Porque vocês não estão presentes um do outro. Ou também, se você tá no relacionamento que você tá com um cara e ele não quer te dar satisfação de nada. Cara, se a pessoa não quer te dar satisfação de nada, então ela que fique sozinha. Porque a partir do momento que você tá com alguém, você sim deve satisfação da sua vida pra pessoa. Se não, é mais fácil você ficar solteira, fala pra pessoa ficar solteira, que aí ela não tem que dar satisfação pra ninguém, não entra no relacionamento, né? Então, logo no início do nosso relacionamento, quando tinha algum cara, alguém que me mandava mensagem, porque eu tinha acabado de começar a namorar, muita gente não sabia ainda, então quando alguém me mandava mensagem, eu falava pra pessoa: não, eu estou namorando, não vai rolar. Se a pessoa continuasse ali insistindo, eu bloqueava, e aí depois eu ia e falava pro Arun, mandava foto pra ele: olha, tal pessoa me mandou mensagem, e eu mandava o print da conversa pra ele, porque eu acho que ele tem o direito de saber. Porque se acontecesse com ele, eu ia querer saber. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer com ele o que eu gostaria que ele fizesse comigo. Então, assim, reciprocidade é tudo. Ao invés de você só ficar esperando que a pessoa faça alguma coisa, comece a fazer por você. Se você realmente está fazendo e a pessoa não está retribuindo, aí é difícil.
Eu comecei a fazer, mandar pra ele, e ele falava, ah, não, tudo bem. E de nenhuma forma a gente brigava, porque eu estava sendo sincera com ele. E automaticamente, quando ele recebia alguma mensagem, ou alguém dando em cima dele, ou coisa do tipo, ele me mandava também. Então, quando eu recebia isso, eu pensava, poxa, se ele quisesse, ele poderia esconder, ele poderia estar mentindo pra mim, porém ele me mandou. Então eu ficava feliz com essa situação de saber que ele era uma pessoa confiável, que eu poderia confiar nele. Então foi indo, né, devagarzinho, e eu fui começando a ter confiança nele. Quando eu ia sair com alguma amiga, que eu não me privava de sair, de fazer as coisas, eu ia para um barzinho tomar uma cerveja. Eu falava pra ele, amor, tô indo para um barzinho tomar uma cerveja. Tô indo com fulana. Chegava no barzinho, às vezes eu pegava, tirava uma foto e mandava pra ele. Ele falava, tá ok, amor, ótimo. Chegava em casa, avisava pra ele, amor, cheguei, ligava pra ele, conversava. Poxa, foi legal, foi isso, foi aquilo. Então, assim, eu não tinha medo de contar pra ele o que eu tava fazendo, entende? E nem ele tinha medo de me contar. A mesma coisa ele fazia. Ele ia sair com os amigos dele, me avisava, tirava foto e me mandava. Não é que tem que pedir permissão, mas é você notificar a pessoa que você está, o que você está indo fazer. Entende? Isso demonstra respeito. Então, a gente fazia dessa forma. Então, eu sempre sabia onde ele estava, ele sempre sabia onde eu estava. Eu conhecia os amigos dele, ele conhecia as minhas amigas. Então, assim, a gente sempre teve um relacionamento muito tranquilo. Porém, isso foi com o tempo. Então chegou um certo ponto que eu só falava pra ele, tô indo sair com tal amiga, ele falava, tô indo sair com tal amigo, e a gente acreditava um no outro, porque a gente sabia que a gente sempre contava um pro outro, não tinha mentiras. Sim, gente, relacionamento à distância é complicado, é trabalhoso, vai ter briga, vai ter surto, porém, no final disso tudo, se você conseguiu passar por isso tudo, quando você tem um relacionamento com a pessoa ali que você já tá junto, é muito fácil. Mas claro que cada caso é um caso. Às vezes o que serviu pra mim não vai servir pra você. Ou às vezes você vai pensar, tipo, poxa, realmente eu posso tentar isso, sabe? Então, absorvam o que vocês acham necessário. Pode ser que vocês não pensem como eu também, mas eu estou compartilhando com vocês o que eu penso e no que eu acredito que possa ajudar a dar certo. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários pra mim o que vocês acharam de tudo isso, se vocês têm um relacionamento à distância, como que vocês fazem pra funcionar, porque pode ser de grande ajuda para outras pessoas também que vão assistir esse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação para os próximos vídeos. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau!